Boa noite a todos. Eu me chamo Margarida, moro em Frecheirinha, que fica no Ceará. Irei contar um relato que a minha avó sempre me contava quando eu era pequena, do dia que ela viu um lobisomem na encruzilhada. O ano era 1980. A minha avó e mais duas amigas jogavam bastante no jogo do bicho, e cansadas de tanto perder, elas começaram a procurar meios de ganhar no jogo. Elas queimavam o papel do jogo do bicho no prato e logo depois jogavam café para ver que bicho formava. Faziam orações e até ficavam de jejum. Às vezes funcionava e às vezes não, mas elas queriam algo mais certo para ganhar. Foi então que uma de suas amigas soube de uma certa oração que um homem do Maranhão havia dado a ela. Era a oração do soldado 33, e que, segundo contava a lenda, você tinha que ir a uma encruzilhada à meia-noite e ler ela em voz alta, e que antes de você terminá-la, você veria um bicho, e seria esse bicho que você devia jogar no outro dia. Bom, a minha avó, como já tinha feito de tudo para ganhar no jogo do bicho, para ela foi só mais uma das muitas tentativas, e ela aceitou. Então as três foram juntas para a encruzilhada. A minha avó ficou escondida de um lado da rua, para ver que bicho iria aparecer. A sua outra amiga também ficou do outro lado, para poder ver aquilo que ia passar. E no meio da encruzilhada estava a sua amiga que tinha a oração do soldado 33. Então ela começou a orar. E segundo essa amiga da minha avó, assim que ela começou a rezar tal oração, o ar começou a ficar frio, junto de um vento muito forte. E quando ela já estava terminando a oração, foi que elas viram algo de pé, que nem um homem olhando para elas, e que estava bem no fim da rua. Depois que foi notado, aquele ser ficou de quatro e começou a correr em direção da amiga de minha avó, que por medo saiu correndo dali. Só minha avó e a outra amiga que ficaram lá e viram aquele bicho passando correndo por elas. Minha avó conta que era uma coisa muito feia, pernas grandes, corpo peludo e tinha uma cabeça grande e que ficava com o rosto sempre virado para baixo, feito um porco. Aquele bicho passou correndo e sumiu em meio à mata. Foi então que a amiga da minha avó e ela saíram correndo para suas casas. Quando minha avó chegou em casa, ela foi dormir e disse que sonhou com o mesmo bicho, que em sonho virava um homem. E esse homem lhe dava um papel, com a melhor do cachorro e a do porco. Mas aquilo foi tão traumatizante para ela, que mesmo ganhando no jogo do bicho, ela não quis gastar nenhum centavo do que ganhou, pois aquela oração mexia com coisas erradas, e que provavelmente algum dia aquele homem fosse querer algo em troca daqueles resultados. Bem, por outro lado, as amigas de minha avó conseguiram muito dinheiro e até esqueceram dela. Mas com o tempo, as suas famílias começaram a se desfazer em desgraças, tendo ocorrido muitos homicídios e suicídios. Minha avó faleceu em 2012, Sam. Sempre que ia na sua casa, ela me contava essa mesma história. E eu sei que é verdade, pois ela me mostrou a oração do soldado 33. Saudações a todos que ouvem meu relato. Me chamem de Bené, pois não quero revelar a minha identidade, mas sou morador de um pequeno interior do Rio Grande do Norte. E o que estou prestes a contar foi o meu falecido pai que me contou.
Sebastião, o nome dele. Homem honesto, trabalhador e muito temente a Deus. Ele ia para a missa toda semana, principalmente quando era época de quaresma, e só ia quando tinha o que dar na oferta. Se não tivesse, ele preferia ficar em casa. Mas era raro ver meu pai perder uma missa. Por outro lado, ele tinha um amigo chamado Zé, mais conhecido pelo seu apelido, Zé dos Poços, pois o mesmo trabalhava cavando poços em sítios e chácaras da região, já que naquele tempo não tinha essa de água encanada, e muito menos energia elétrica. O Zé era muito amigo do meu pai, mas era o inverso dele. Todo dia o homem tinha que beber a sua pinga, xingava a Deus e a todos que via na sua frente. Um sujeito que não temia os castigos do divino. Porém, isso estava perto de mudar. Como disse lá no começo, meu pai era um homem muito religioso, principalmente quando chegava a época santa, a quaresma. E segundo meu pai, ele foi muito tentado em sua vida, não só por mulheres, mas também por amigos, que queriam lhe desvirtuar dos caminhos de Deus. Mas o meu pai sempre continuou firme na palavra do Senhor, porém sofreu muito escolhendo esse caminho. Meu pai conta que certa vez vinha da missa. Já passava das 9 horas da noite. Nesse tempo ele não era casado com minha mãe, mas já andava cantando ela. Bom, meu pai vinha sozinho da missa, por uma estradinha de chão que tinha para ir à sua casa. Foi quando ele começou a ouvir uns passos, que vinham bem atrás dele. O meu pai se virava e olhava, mas não via quem o perseguia. Ele até jogou uma pedra, mas parecia que apenas os passos estavam ali. E realmente era isso, pois mesmo depois de ter chegado em casa, aqueles passos continuaram. Ora era do lado de fora e ora do lado de dentro. Um tormento que durou a noite inteira, mas que fez muito medo meu pai. Ele até deixou de ir para a missa por um tempo, com medo daquilo lhe seguir. Porém, como ele era um homem de Deus, logo estava de volta à sua rotina normal. Os passos estranhos sempre seguiram meu pai, mas seguindo o conselho de um padre, meu pai sempre rezava um Pai Nosso, para seja lá o que fosse aquilo, e até que enfim, tudo se normalizou. Outra vez foi quando meu pai já estava casado. Como a minha mãe estava grávida do meu irmão, ele trabalhava o dia inteiro cortando lenha, para ter mais dinheiro e cuidar melhor do filho. Porém, não foi nada fácil, já que na mata coisas estranhas também aconteciam. Um dia ele estava descansando o almoço debaixo de um cajueiro, quando lá de cima caiu um caju, que estava bem maduro. Ele pegou aquele caju, mas não achou estranho, até porque era normal cair o fruto do pé. Mas logo depois outro caju caiu em cima dele, e diferente do primeiro, esse era verde. O meu pai se levantou e ficou olhando para cima do cajueiro, e olhando bem viu que tinha uma coisa lá em cima, mas não era uma pessoa, era algo escuro e que parecia uma sombra. Aquilo em forma de ventania pulou da árvore e passou pelo meu pai, e formou um vento forte que espalhou toda a madeira que ele tinha cortado. Meu pai disse que era o saci, mas que aquilo poderia também ser outra coisa. Porém, isso que contei do meu pai nem chega aos pés do que seu amigo Zé viu. Uma criatura que meu pai confirmou existir de verdade. O meu pai ficava muito intrigado com o caso do seu amigo, que bebia pinga todo dia, e o tempo todo estava perambulando por aí, e nunca tinha visto nada desse tipo. Até desconfiou que o homem era pactuado com o tinhoso, mas não era nada disso. Zé, por viver há muito tempo numa vida desgraçada e cheia de vícios, o diabo nem procurava tentar, já que o homem vivia na perdição. Por isso nunca via nada de estranho por aí. Mas o meu pai disse que ele se encontrou sim com uma coisa estranha, e que ele reconheceu como castigo divino, pelas coisas que o Zé fazia. Estava em plena quaresma. Para ser mais exato, era a sexta-feira da Paixão,
A Sexta-feira Santa. O meu pai, como de costume, estava se aprontando para ir à missa. Porém, o Zé, como sempre estava desvirtuado e querendo desvirtuar meu pai, apareceu na sua casa e fez a seguinte proposta: Tião, vamos cavar um poço ali nas terras de Dona Laurinda. Já tô com dinheiro na mão. É só confirmar que a gente vai agora cavar esse poço. Meu pai, munido de muita fé em Deus, disse que não ia. Mas o homem insistiu. Falou que aquilo era perda de tempo e que ele não ganharia nada, seguindo os ensinamentos de Cristo. Mas claro que meu pai não deu ouvidos. O Zé, com muito ódio, disse assim antes de ir embora: Eu vou sozinho então, e o diabo vai comigo. O meu pai disse que se arrepiou todo quando ouviu aquela fala do Zé e ainda tentou impedi-lo. Não vá, homem. Hoje é Sexta-feira Santa. Não é dia de estar trabalhando. Olha os castigos de Deus. Não vai, Zé. Mas o Zé fez ouvido de mercador e saiu, indo no rumo das terras de Dona Laurinda. O meu pai então se arrumou, pegou meu irmão que tinha 3 anos e junto da minha mãe que estava com minha irmã nos braços e saíram para a igreja. Meu pai disse que até se esqueceu do Zé, orou, comungou e logo voltou para casa com a família. Mas no meio do caminho encontrou o Zé, assustado e todo sujo de lama. Tampava a cara e os ouvidos para não ver e ouvir alguma coisa. Meu pai parou a carroça e foi falar com ele, que começou a gritar e se debater, mas que logo se acalmou quando reconheceu a voz do meu pai. Então juntos eles seguiram para casa, e durante o percurso ele não disse nenhuma palavra, apenas olhava para os lados, e com muito medo. Assim que chegaram em casa, meu pai foi logo perguntando do porquê que ele estava desorientado daquele jeito. E o Zé disse apenas 3 palavras: Eu vi o diabo. Que conversa feia, homem. Conta isso direito. Retrucou meu pai achando aquela história muito mal contada. E então ele começou a falar. Eu consegui cavar o poço da Dona Laurinda, mas foi uma canseira tão grande que nunca vi na vida. Após o trabalho terminado, eu tentei voltar para casa. Acendi o candeeiro e fui andando pela estrada, mas notei que de dentro do mato alguém me seguia, porém não vi nada que estivesse ali. E assim que me virei para retornar minha caminhada, eu vi o diabo. Mas não é o diabo que a gente pensa. Era um cachorro que tinha quase o meu tamanho, pelos negros que nem a noite e olhos que pareciam que estavam pegando fogo. Aquilo deu um sorriso macabro para mim, Tião. Aí não aguentei. A perna tremeu e travei na mesma hora. Tentava correr, mas não dava. Aquilo veio andando e passou do meu lado. E ouvi uma voz falar assim: Hoje não. Foi aí que pude me mexer. E nem esperei mais nada. Desabei no meio do mato feito doido. O bicho de alguma forma não me seguiu. E ficou lá na estrada esperando alguém passar. Aquilo era o diabo, Tião. Essas foram mais ou menos as palavras de Zé, que tremia de medo enquanto falava daquilo para o meu pai, que acreditou em tudo o que ele disse, pois o Zé podia ser tudo, mas mentiroso ele não era. Depois de tudo, meu pai o acompanhou até em casa, que ficava bem perto dali. Então ele voltou, mas não viu nada. Após aquele dia, o Zé mudou de vida. Primeiro que ninguém mais viu o homem nos barzinhos da região, bebendo pinga e falando aquelas coisas. Ele agora vivia na igreja e nunca mais botou uma gota de álcool na boca. Mas um ponto-chave para tudo que ele disse ter sido verdade. Eu não sei te dizer em que ano isso aconteceu, mas creio que tenha sido entre as décadas de 60 e 70, já que nasci na década seguinte. E eu cresci ouvindo a história do Zé dos Poços, o homem que viu o cão da quaresma.
Boa noite a todos. Eu me chamo Wellington. Moro em um sertão que chamamos de Caiçara, que fica próximo de Quixadá, um município do estado do Ceará. Desde que nasci que moro aqui, pois meus pais e meus avós já moravam nessa região. Por aqui é bem calmo e seguro. A única preocupação da gente é com a seca do sertão, pois depois que passa a época chuvosa, fica difícil encontrar água. A gente tem que ir pegar em um açude, que fica um pouco longe daqui. E perto da onde moramos, fica Canindé, uma outra cidade aqui do Ceará, que é conhecida como a Terra de São Francisco, já que todo ano, diversos romeiros vêm de todas as partes do país para visitar a cidade e professar sua fé a São Francisco. E sempre em época de festejo, a cidade lota de gente. E é tanta gente, mas tanta gente, que sempre que eu e minha família vamos para a cidade, sempre dormimos na Praça da Basílica de São Francisco, já que fica tudo lotado. E esse costume dos romeiros dura o ano inteiro, não é apenas na época de festejos. Sempre vemos gente indo até Canindé, seja de ônibus ou a pé. Sempre que eles passam por aqui, a gente ajuda, dá água, comida e até moradia. Mas um dia, junto a uma caravana de romeiros, veio uma criatura que parecia ter saído do inferno. Tudo aconteceu em dezembro de 1997. Na época eu tinha apenas 17 anos. Eu era um rapaz que vivia na mata caçando e pescando. Junto a mim tinha mais dois amigos, o Zé e o Gleison, que até hoje são grandes amigos meus. Vivíamos nas matas sempre fazendo coisas de menino. E como nosso sertão fica a caminho de Canindé, era costume sempre passar romeiros a pé, indo até a cidade para poderem pagar suas promessas. Alguns levam consigo objetos de madeira, para agradecer graças alcançadas. Outros já vão atrás de uma. E é costume sempre passarem por aqui. E como disse, o meu pai sempre dá abrigo, comida e água a quem chega na sua casa. É até costume sempre encontrar algum romeiro por aqui. Mas um dia veio uma caravana aqui pro sertão, que junto deles viu um bicho muito estranho. Ele apareceu apenas 2 vezes, mas foi o suficiente para marcar nossas vidas. Tudo começou quando chegou uma caravana de uns 30 romeiros aqui no sertão. Eles ficaram primeiro numa praça daqui, mas logo meu pai convidou alguns deles para virem até nossa casa. Quanto aos outros, foram para a casa de vizinhos. Na minha casa ficaram 3 homens e 5 mulheres, sendo que uma dessas mulheres era uma senhora de idade. Eles diziam ser de Acopiara, uma outra cidade daqui, e que estavam indo rumo a Canindé, agradecer as graças alcançadas. Eu até pensava que eles eram uma família, só que não eram, pois depois que aquela fera deu as caras, a gente descobriu que dentre eles tinha um desconhecido. Aquele dia passou muito rápido, e os romeiros logo armaram suas redes em um quarto que meu pai tinha feito, aqui nos fundos de nossa casa. Parecia tudo normal aquela noite, só que de madrugada, aquele bicho deu as caras, pela primeira vez. Era no meio da noite. A hora não lembro ao certo. Foi quando escutamos gritos de socorro de um homem, que batia na porta da minha casa. O meu pai então foi até lá, e era o Chicó, o caseiro de uma fazenda que tem aqui perto. Ele era um homem alto e forte, mas mesmo assim algo tinha lhe assustado, e aquilo o assustou tanto que ele quase não falava. O meu pai, vendo o homem naquele estado, foi e falou com ele. "O que houve, Chicó? Tá branco de medo assim por quê? Tão querendo te matar?" E o Chicó nada de falar, só olhando para nossas caras.
Foi então que minha mãe fez uma garapa de açúcar e ele tomou. E só então que foi se acalmando. Só aí que ele começou a falar. Eu estava vindo da seresta com meu cavalo, quando vi uma coisa correndo ao longe na estrada, vindo na minha direção. Eu achava que era um cachorro, mas quando aquilo chegou perto de mim, eu vi que bicho era aquele. Na hora que estava bem perto, ele deu um pulo e derrubou eu e o cavalo. E tenho certeza que aquilo atacou meu cavalo, pois ele ficou mordendo o meu animal. Assustado, eu só saí correndo. E a primeira casa que encontrei foi essa daqui. Antônio, aquele bicho era um lobisomem. Ouvimos aquilo tudo da boca do Chicó. E meu pai na mesma hora acreditou, pois ele já tinha visto um quando era mais novo. A minha mãe também acreditou, mas eu, como nunca tinha visto tal criatura, fiquei ansioso para vê-lo, pois do jeito que o Chicó descreveu aquele bicho, com toda certeza ele era bem grande e bastante feio, além de ter muita força, porque para derrubar um cavalo e um homem daqueles no chão, não é qualquer animal que faz isso não. Então meu pai mandou minha mãe pegar mais uma rede e disse para o Chicó dormir ali aquela noite e que ele não fosse para casa, pois aquele bicho ainda podia estar por ali, só esperando por um desavisado. No outro dia pela manhã o cavalo do Chicó ainda estava vivo, mas cheio de arranhões e mordidas. Porém o bicho só respirava, pois o lobisomem tinha comido parte de uma das suas pernas. Como o animal estava naquele estado, preferiram sacrificá-lo. Depois que o Chicó contou para o povo a sua história, a fama do lobisomem se espalhou e todo mundo ficou com muito medo. O desespero foi total e logo suspeitaram dos romeiros, já que eles tinham acabado de chegar no sertão, e expulsaram todos os homens, que eram uns 8 se não me engano, e só ficaram as mulheres. Só que aquele bicho não era nenhum daqueles homens, e fui eu quem descobriu a verdadeira identidade do bicho. Eu estava muito ansioso para ver o lobisomem, e apesar do medo, resolvi passar a noite em claro em cima de uma árvore que tem aqui em frente da minha casa. Mas não subi logo cedo da noite, pois se meu pai me visse ali, me daria uma pisa daquelas e me mandaria dormir. E foi quando todo mundo dormiu que saí de casa e subi na árvore, e fiquei ali por um bom tempo. O sono quase que me ganhava, mas despertei quando escutei um barulho de porta se abrindo e vinha da onde os romeiros estavam dormindo. Estranhei aquilo e fiquei só olhando para ver quem era. Foi quando saiu lá de dentro do quarto uma senhora, a única que estava naquela caravana, com aquelas vestes marrom de São Francisco. Ela trancou a porta por fora e saiu andando. Passou por mim, mas não me viu. Eu ainda fiquei com vontade de perguntar para onde que ela ia, mas preferi observar. Aquela senhora passou pela rua que tinha em frente da minha casa e seguiu até um campo que tinha do outro lado. E foi lá que começou aquela horrenda transformação. A senhora primeiro tirou suas vestes. O seu corpo era muito estranho. E ficou mais estranho depois que ela começou a bolar pelo chão, pois ela bolava e grunhia ao mesmo tempo. Uma coisa muito feia. Depois de um tempo que era uma simples senhora, havia se transformado em algo que parecia um cachorro, grande e todo deformado. Eu pensava que aquilo ia embora. Foi quando o bicho começou a correr rapidamente na direção em que eu estava. Antes daquilo vir, comecei a gritar por socorro. A criatura começou a vir muito rápido. Foi quando aquele bicho com um pulo só subiu em cima da árvore. E quando já estava perto de me atacar, ouvi um som de tiro. E era o meu pai com sua garruncha. Aquela aberração, quando levou o tiro, soltou um urro muito alto. Tão alto que quase fiquei surdo. O bicho caiu da árvore e foi tentar atacar o meu pai.
mas ele já tinha carregado novamente a sua garruncha e deu outro tiro no bicho. Foi então que ele novamente deu outro urro e parou na frente da minha casa e ficou olhando para meu pai. E vimos o quão estranho era aquele ser. Suas pernas eram tortas, o corpo coberto de pelos negros, e tinha uma cabeça muito grande, maior que de uma pessoa, só que no formato de um cachorro. O bicho, vendo que não teria forças para enfrentar meu pai, correu e se embrenhou no mato. O meu pai então correu até onde eu estava e desci da árvore. Então fomos para dentro de casa. Contei do ocorrido para ele e levei uma bronca daquelas, mas não apanhei, pois agora ele sabia quem era que virava bicho, e ele prometeu que se visse aquela senhora novamente, com certeza daria um tiro nela. Depois de tudo, nós fomos dormir, e pela manhã meu pai foi conversar com os romeiros, e uma das mulheres nos disse uma coisa sinistra sobre aquela senhora. Ela falou que eles a encontraram numa estrada e achavam que ela ia para Canindé também. Assim a senhora os acompanhou. Ela carregava consigo a imagem de um santo, que era totalmente obscuro e não se parecia com nenhum santo conhecido. A mesma não falava nada, só os acompanhou, e faziam poucos dias que ela estava com eles. Bom, mesmo após a noite assustadora, tudo ficou bem. Os romeiros agradeceram pela estadia de 2 dias. De manhãzinha mesmo seguiram rumo a Canindé. Foi então que meu pai preparou sua garruncha e ficou de vigília na noite daquele dia, para caso aquilo aparecesse novamente. Mas aquele ser nunca mais apareceu. O tempo então foi se passando e sempre vieram outros romeiros, mas nunca mais vimos aquela senhora e nem ninguém que falou sobre ela. Talvez ela tivesse falecido, já que meu pai tinha acertado 2 tiros naquele bicho. Até hoje continuamos com este costume, de sempre abrir nossa casa para romeiros, mas nada do tipo aconteceu novamente. Sempre contamos essa história para os viajantes, que ficam muito assustados, mas medo mesmo foi o que passei naquela noite, pois se não fosse pelo meu pai, aquele bicho teria tirado a minha vida. Boa noite, pessoal. O meu nome é Odete. O relato que vou contar aconteceu comigo, com meus irmãos e com meu falecido pai. Que Deus o tenha. É uma coisa que jamais vou esquecer. Muitos não acreditam em lobisomem, mas nós vimos um bicho desse. Isso aconteceu no ano de 1974. Não fazia muito tempo que eu era casada, pois me casei aos 14 anos e já tinha tido 2 filhos nessa época, sendo que a minha segunda filha tinha mais ou menos 2 anos de idade. Bem, eu morava na minha casa com meu esposo e os meus 2 filhos pequenos. A minha mãe morava bem pertinho de nós. Lá moravam minha mãe, meu pai e os meus outros irmãos. A minha família era bem grande. Não é como hoje, pois infelizmente alguns já partiram. O meu pai partiu primeiro e pouco tempo depois a minha mãe. Pois bem, vamos para o relato. Foi no ano de 1974. Nessa época, meu pai trabalhava de vigia em uma cooperativa de algodão.
e a gente morava perto da cadeia da minha cidade. A minha cidade era bem pequena e um pouco desenvolvida, aqui no interior do Ceará. Bom, o vigia da cidade era um senhor muito bonzinho, o seu Alfredo, e o pessoal dizia que tinha uma mulher que era louca por esse homem, mas seu Alfredo não dava nem bola para essa mulher. E também o povo dizia que na cidade tinha um bicho aparecendo, um lobisomem. Eu e os meus irmãos sempre fomos muito traquinas, e eles sempre me convidavam. Odete, qualquer dia desses vamos esperar o lobisomem na quinta-feira. Falavam meus irmãos, mas eu sempre dizia que não ia não, e falava que eles eram muito medrosos. Mas meus irmãos afirmavam que não eram. O meu pai era uma pessoa muito fiel a Deus, muito crente, e assim, a arma que ele tinha era uma Bíblia. Para onde meu pai ia, era com essa Bíblia debaixo do braço. Ele era assim, muito crente mesmo. E o meu pai dizia assim para nós: deixem isso para lá, senão vocês vão acabar arrumando sarna para se coçar. Então, de tanto os meus irmãos me atentar, um dia eu criei coragem para ir. O meu esposo tinha saído para trabalhar, pois ele também trabalhava à noite. E foi eu e os meus irmãos esperar o lobisomem. E o meu pai foi junto também, pois nós fizemos ele ir junto de nós. Morávamos numa rua que era uma descida, e lá na frente tinha um altinho. Quando dobrava à direita já chegava lá na cadeia, a mesma que o seu Alfredo trabalhava. E o pessoal dizia que toda noite de quinta-feira o lobisomem passava lá na rua da cadeia. E o que foi que nós fizemos? Saiu eu, o meu pai, com a arma dele debaixo do braço, que era a sua Bíblia, e mais 2 irmãos, e fomos seguindo até lá, sendo que isso era mais ou menos meia-noite. Quando chegamos bem pertinho da rua da cadeia, bem na esquina que o bicho passava, a gente ficou lá. No outro lado era a cadeia, e então esperamos debaixo de uma árvore. E não demorou nem meia hora para a gente começar a ouvir um barulho mais horrível do mundo. Eram como passos pesados vindo bem rápido, aquela cachorrada latindo e correndo levantando poeira, pois não tinha asfalto como hoje. As ruas eram feitas de barro, fora que as casas eram aqui e outra a muitos metros de distância, e aquilo só ia chegando mais perto, tanto os cachorros latindo, como aquele barulho de alguma coisa rosnando. E quando menos esperávamos, lá vinha a criatura na rua da cadeia. Era um bicho tão grande, mas tão grande, que até parecia um bezerro pelo tamanho. Mas a cabeça dele era muito grande, tão grande que as orelhas arrastavam no chão. Era uma coisa assim de outro mundo. Nunca na minha vida que eu vi um bicho tão feio assim. Quando olhei para o lado, os meus 2 irmãos já tinham corrido. E olhei para o meu pai e disse assim: pai, o senhor não vai correr? Vamos, homem. Então peguei no braço do meu pai e começamos a correr. Eu achava que o bicho estava vindo em nossa direção, mas ele parou na esquina da cadeia e ficou arranhando na porta, os cães latindo ao seu redor e ele ali arranhando. O bicho não quis nada com a gente. Ele nos viu, mas não fez nada. O lobisomem queria mesmo era o seu Alfredo, pobre do seu Alfredo. Nós continuamos a correr e o bicho ficou lá arranhando a porta da cadeia. Quando cheguei em casa, os meus 2 irmãos já tinham chegado. Estavam brancos que nem papel. Eu entrei em casa e percebi que tinha perdido meu pai no meio do caminho. Mas depois de uns 10 minutos, meu pai chegou, são e salvo, ainda com a sua Bíblia na mão. Ficamos preocupados, mas o meu pai nos disse o seguinte: eu não tenho medo não. Esse bicho ficou lá, arranhando a porta da cadeia. Ele quer mesmo é o seu Alfredo. Depois de tudo, fomos dormir. E no dia seguinte, o meu pai me disse que foi falar com o seu Alfredo. E ele disse para o meu pai que toda quinta-feira era aquela mesma coisa.
O bicho sempre passava e tentava entrar na cadeia. Porém, como o lugar era cheio de grades e bem reforçado, ele nunca conseguiu. E o seu Alfredo nos disse mais, que sabia até quem era o bicho e que seria uma mulher que era muito apaixonada por ele. Mas o seu Alfredo nunca quis nada com essa mulher. Ela aparecia lá em forma de bicho para pegar o seu Alfredo, mas que nunca conseguiu. Eu não sei o que aconteceu com essa dita mulher, se ela faleceu ou se alguém deu cabo dela. Bom, esse foi o meu relato. Passamos por um apuros, mas conseguimos ver aquela criatura. Um pouco engraçado, mas que nos assustou por muitas noites. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.